Amém, amém. Queridos, muito provavelmente vai ser a minha última ministração do ano, né? E o pastor Antônio estava nos orientando que a gente fale sobre isso. Projeto de vida, né? E o tema do nosso projeto de vida 2025 é o quê? Que ele cresça, que eu. Isso daí, às vezes, para o cristão é complicado, né? Quando a gente fala que ele cresça e eu diminua. Porque a nossa expectativa é que ele cresça e a gente também, né? Não, eu quero ser conhecido, eu quero ser visto, eu quero ser notado, eu quero que o Senhor seja visto, seja conhecido, mas eu também quero crescer junto. Mas o que João diz é que ele cresça, que eu diminua. Isso foi uma das lições que eu logo aprendi no começo da minha caminhada. Quando a gente, como cristão, começa a ministrar, é muito normal você ter elogios ou não. E aí, quando vem os elogios constantemente, parece que o teu ego ele vai sendo acariciado. E se a gente não tiver o discernimento de dar ao Senhor o que é dele e ficar com o que é nosso, que geralmente essa parte nossa nem existe, porque tudo acontece por causa dele, por ele e para ele, às vezes a gente confunde as coisas. Então, eu não vou para que o meu nome seja lembrado, eu vou para que o nome do Senhor seja conhecido e anunciado, amém? Em qualquer lugar que se vá, em qualquer situação que a gente se encontre, em qualquer oportunidade que tenhamos de estar levando esse nome, a intenção é essa, que ele apareça, que ele cresça, e que a gente diminua. E que a nossa oração deve, Senhor, se não quiserem nem lembrar do meu nome, se não quiserem nem lembrar de mim, amém. Mas que fique na cabeça da pessoa, no coração dela, que tu foste lá, que tu a visitaste, que tu operaste, que tu curaste, amém? Que tu resgataste. E o cristão, ele precisa ter isso muito forte na sua mente, porque isso precisa fazer parte da caminhada. E quando a gente vê essa frase de João, a gente entende que João, ele tinha uma plena convicção do que ele veio fazer, de quem ele era, do propósito de vida que ele tinha. E quando ele liberou essa palavra, que ele cresça, porque os discípulos estavam dizendo, olha, aquele Jesus que tu batizaste, ele está fazendo a mesma coisa que tu estás fazendo, lá do outro lado. E ele disse, olha, amém, só pode fazer aquilo se alguma coisa do céu fosse dada. E aí ele começa todo o discurso, depois ele diz, olha, que ele cresça e que eu diminua. Convicção do chamado, do que ele era, o que ele veio fazer aqui, amém? Conversas à parte, o que eu, na verdade, quero conversar com você é sobre o seu projeto de vida. Eu fico muito feliz com a nossa igreja quando ela direciona, né, tem essa preocupação de no começo do ano, já no final do ano anterior, início do ano, ela deixa essa possibilidade de você se organizar para iniciar um novo ano com metas, com objetivos bem traçados, né? Então, o que é esse projeto de vida que às vezes eu percebo que algumas pessoas nem dão a devida importância, né? Já teve ano passado, retrasado, aí fica como se fosse uma rotina, algo costumeiro que a gente às vezes nem dá muita atenção. Se eu fosse perguntar aqui para a maioria, o que foi que você escreveu no seu projeto de vida do ano passado e o que você alcançou deles, talvez muitos nem lembrassem o que escreveu lá. Eu sou eu coloquei muita coisa, mas se eu me perguntar assim, os detalhes, eu não sei. E daí eu já abro aqui um parênteses e te digo, ó, faz uma cola. Escreve o teu projeto lá e coloca um outro papelzinho com todos os que você colocou, todos os teus objetivos, e cole e deixe fixo em um lugar que você possa ter contato constante, para saber se você está, de fato, caminhando numa direção, se você está caminhando para aquele propósito. Amém? Por quê, queridos? Porque assim, ó, se a gente não tiver a visão de onde eu quero chegar ou não chegar, vai ser um detalhe. E se você tem um propósito, um objetivo, se você está visualizando ele constantemente, é mais fácil você alcançar. Amém? Então, e o que é esse projeto de vida? Eu trouxe aqui uns conceitos e eu quero te motivar. A minha intenção hoje aqui é que você entenda sobre isso, sobre projeto de vida, que você saia animado e determinado a abraçar isso de uma forma mais intencional. Então, olha só. Alguns conceitos de projeto de vida é um plano pessoal. Você que faz o seu. Ninguém tem que dar pitaco no teu projeto.
O teu projeto é baseado no que tu tens de objetivo, o que tu queres, o que tu não conseguiste, é pessoal, particular. Então, o plano de vida é um plano pessoal que define metas, objetivos e ações para a vida consideradas de diferentes áreas. Considerada que você precisa, em áreas diferentes da sua vida. Daqui a pouquinho eu vou falar dessas áreas. Ou a importância para a tomada de decisões, definir prioridades, é um guia para realizações na vida, fazer escolhas conscientes, reconhecer aptidões e dificuldades e limitações. Quando a gente elenca o que a gente quer no nosso plano, no nosso projeto de vida, a gente vai ver que, poxa, eu quis isso e eu tive muita dificuldade, eu tenho uma certa limitação. Poxa, eu coloquei isso aqui e já no início do ano eu já alcancei. Eu tenho facilidade nisso. O projeto de vida vai fazer com que a gente também se conheça. Com que a gente entenda que nós temos algumas dificuldades, algumas facilidades, e outras você precisa ser mais vigilante, outras nem tanto. Outras você precisa ser disciplinado, outras nem tanto. E aí você vai se conhecendo, o projeto de vida vai te ajudar nisso. Outra coisa que o projeto de vida é um conjunto de metas e planos que uma pessoa estabelece para a vida. Queridos, a gente quando se vê hoje, a gente precisa definir o que eu quero ser daqui a um ano, daqui a 2, 3 anos, como eu quero envelhecer, onde eu quero estar, ou o que eu quero ter alcançado no meu ambiente de trabalho, na minha escola. É bom definir isso. Então, o projeto de vida, ele te projeta. E o projeto de vida, na verdade, é uma corrida. É um salto de uma posição que você está para algo que você almeja estar melhor, melhorado, diferenciado. Amém? E se você não tiver esse pensamento, você não alcança. Eu lembro que quando, há um tempo atrás, eu estava conversando com os meus alunos, era ensino fundamental maior, e eu perguntava para eles o que eles queriam ser quando ficassem maiores, que profissão eles escolheriam, o que eles almejavam. A maioria não sabia nem que profissão queriam. 7º ano, 8º ano, você chega no ensino médio, também o pensamento é igual, não tem nenhum projeto. E aí, quando eu perguntava para as crianças menores, muitos diziam assim, por conta de ser escola de periferia, eles diziam, eu quero ser carroceiro. Quando muitos diziam que queriam ser policial. Não tinham referência, não tinham um objetivo, não tinha clareza, não tinham opções. E aí o que acontece? O que der na vida deles vai ser bom. Se der para ser carroceiro, tá bom. Se der para ser policial, tá bom. Se não der para ser nada, tá bom também. Mas a gente precisa começar a incutir isso na cabeça dos nossos jovens e das nossas crianças logo cedo. E uma vez eu vi um pastor comentando sobre isso. Ele falando assim, que ele ficava muito entristecido. Isso daqui é só um alerta para os rapazes, não é discriminação não. Mas ele diz, olha, eu chego na sala dos jovens, dos adolescentes da igreja, pergunto para esses caras o que esses meninos querem da vida. As meninas já estão se posicionando, correndo atrás, com objetivos e metas, e os meninos ficam, pastor, está no tempo do Senhor, vamos ver o que vai dar aí, ó. Não sabiam, não tinham projetos, não tinham perspectivas. E andar sem essa intenção é muito arriscado. Principalmente numa sociedade que nós estamos hoje, que ela tem um leque de opções de coisas ruins. Amém? Então vamos lá. Aí você pensa assim, poxa, mas isso aí não é coisa de igreja? Esse negócio de projeto de vida. Eu nem vi na Bíblia sobre isso, projeto de vida. Eu nunca vi nas Escrituras um texto que falasse, olha, faça o projeto de vida, se planeje para o futuro. Eu nunca vi isso. Será que isso não é uma invenção da nossa congregação? Aí eu te pergunto, tu achas que Jesus Cristo, ele tinha um projeto de vida baseado nos conceitos que eu dei ainda há pouquinho? Você acha que Jesus, quando ele esteve aqui, ele veio com um projeto, com uma intenção, ou ele veio no oba-oba e o que desce deu? Eu vi uma pessoa uma vez dizer que Jesus, ele nasceu só para morrer. Parece assim, sei meio, né? Óbvio que todo mundo vai morrer, mas a grande intenção de Jesus, o grande projeto dele, o ápice da sua vida aqui foi a sua morte. Porque foi nela que nós fomos resgatados, amém? Então, se você pensa que Jesus vê alheio, ser um projeto de vida, vamos ver aí Lucas 4, 16, 22. Lucas capítulo 4, você pode abrir a sua Bíblia, não tem problema nenhum não. Lucas capítulo 4, versículos de 16 a 22, vamos fazer essa leitura? Já?
O texto diz assim, é até o 22, Caio. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as Escrituras, como era de costume. Amém. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele o abriu, e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga o olhavam atentamente. Então, ele começou a dizer: hoje se cumpriram as Escrituras que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Contudo, perguntavam: não é esse o filho de José? Olha o que Jesus fez. Ele leu o livro, viu a profecia de Isaías e, convicto de quem ele era, ele disse: hoje se cumpre as Escrituras. Coloca para mim Lucas 2, 41, 52. Lucas 2, 41, 52. De 41 até 52. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa como de costume. Terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré, mas Jesus ficou para trás, em Jerusalém, sem que os seus pais notassem sua falta. Pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes, mas depois de caminharem um dia inteiro, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontravam, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Por fim, depois de 3 dias, acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas. Todos que o ouviam se admiravam de seu entendimento e de suas respostas. Quando o viram, seus pais ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos, procurando você por toda parte. Mas por que me procuravam? Perguntou ele. Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Não entenderam, porém, o que ele quis dizer. Então voltou com os pais para Nazaré e lhes era obediente. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria e em estatura e no favor de Deus e das pessoas. João 5,19. Só mais essa referência aqui. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, o filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. Aquilo que o pai faz, o filho também faz. Para mim, isso daí fala de um projeto de vida, de um propósito, de como ele caminhava, qual a intenção que ele tinha. Jesus, desde o início, ele deixou claro a forma como ele pensava, o que ele veio fazer e o que o direcionava, o que guiava. Jesus, ele era balizado. O seu comportamento, ele era totalmente balizado pelo que as Escrituras dizem. Cíntia, mas esse negócio de balizado não quer dizer que ele tem uma limitação. Ele pode qualquer coisa. Ele é onipotente, mas a conduta de Jesus, ela tinha uma base. Ele só fazia o que via o pai fazer, e ele era consciente do papel dele na sociedade. Para mim, isso é um projeto de vida. Amém? Ele não estava alheio, ele não fazia coisas sem contexto, desconexo, sempre intencionalmente. Eu lembro quando Jesus ele esteve se encontrando com a samaritana, ele esperou, ele aguardou para que o que fosse para ser feito acontecesse. Ele sempre foi intencional.
E Jesus foi intencional do início ao fim da sua vida. Quando Jesus estava no Gólgota, naquela cruz, a última palavra de Jesus é como se ele tivesse concluído aquilo que ele veio fazer. Como se fosse, não, foi isso. A última palavra de Jesus foi tetelestai. É uma palavra grega que significa está consumado. Eu terminei, eu concluí, eu realizei. O projeto que ele tinha para fazer foi concluído. Então, lá na cruz, antes da morte, ele disse, olha, está consumado. Eu concluí, eu terminei. Então, aí a gente entende que ele veio com uma intenção, teve uma vida com propósito e terminou, alcançou o seu alvo, o seu propósito. Amém? Você está entendendo? Então, com isso eu quero te dizer que um projeto de vida, ele não é algo fictício, algo que não tem uma importância, que a igreja criou por não ter muita coisa o que fazer. É uma forma de ajudar-nos a andar com objetivo, com intenção, com propósito. Então, eu acho muito oportuno que o nosso projeto de vida, ele tenha esse tema, né? Que ele cresça. Porque quando a gente vê a vida de Jesus, foi toda guiada por isso. Que a vontade do Pai se manifestasse, que o que tinha sido dito a seu respeito acontecesse, ele cumprindo todas as profecias, foi tudo isso. Que o Pai aparecesse, que ele fosse evidente, que é o que ele tinha dito se evidenciasse, não é? E aí, quando a gente vê na nossa igreja, com esse projeto de vida, a gente vê uma preocupação de um crescimento saudável. O projeto de vida, por ser da igreja, ela não contempla só a tua vida espiritual. O nosso projeto de vida, ele diz a respeito do que você precisa tratar ou determinar como tema na tua área familiar, na tua área profissional, na financeira, na física, na sentimental, na emocional, na espiritual, ministerial, na igreja, no bairro com almas. E nós estamos falando hoje no culto de missões. Então, a nossa igreja, ela pegou todo o contexto da vida de uma criatura e que precisa ser levado em consideração para que você tenha um crescimento saudável. Porque alguém que se dedica por inteiramente na área espiritual, a emocional vai estar afetada. Se inclina somente para a área familiar, a área religiosa, sentimental, espiritual vai estar afetada. Então, quando ele coloca todas essas áreas, a intenção é que você tenha um crescimento saudável. E você precisa ter, nós precisamos ter a visão correta dentro de todas elas. E aí, quando a gente vai ver sobre, por exemplo, questão de emoção e sentimento, a gente diz, poxa, mas eles botaram aqui umas coisas que para mim parece que é a mesma coisa. Espiritual com ministerial e igreja, parece a mesma coisa. Sentimental com emocional, o bairro e almas. Mas se você for ver direitinho o que cada uma quer dizer, você será capaz de colocar coisas diferentes. Porque são diferentes. Por exemplo, o sentimental e o emocional, que muitos pensam que é a mesma coisa, não é. O sentimental é algo que precisa de um tempo para ser desenvolvido, enquanto o emocional é aquilo de momento. São as emoções, o susto, o medo, ele paralisa. Tem pessoas que, por exemplo, diante de um luto, paralisam e nunca mais voltam. E a gente precisa entender que nós, como cristãos, a gente precisa ter em todas as áreas um equilíbrio. Eu estava lendo esses dias o livro de Atos, e eu estava vendo um momento em que Deus fala com Paulo. E ele diz assim, Paulo, convém que tu testemunhe de mim também, lá em Roma. Te prepara, porque o negócio lá vai pegar. Eu fiquei pensando, cara, se Jesus dissesse, e o texto diz que foi que Jesus falou para ele, se nós hoje em dia ouvíssemos uma palavra dessa, provavelmente muitos diziam, está repreendido, vai para lá, isso não é coisa de Deus. Não é assim? Porque a gente imagina que a vida do crente é só alegria. E Deus nunca falou isso. Nunca disse isso. Foi até que o pastor William pregou esses dias. E Paulo, quando ouviu isso, ele de boa entendeu que o que iria acontecer e ele foi obediente. Mas se Deus hoje, Jesus nos falasse, olha, você vai passar por uma situação muito difícil de perseguição, de tribulação, convém que você vá, rapaz, é capaz de muita gente até se desviar. Não é verdade? Que Deus é esse, que não me ama, né? Hoje em dia a gente vê as pessoas cheias de mimimi. Eu conversando com uma pessoa recentemente, eu perguntando, em que tu crês? Ele disse,
Não creio nesse teu Jesus aí, não. Eu creio na natureza, na coincidência, no óbvio. Eu digo, eita, tudo que é fácil. Por que Jesus está fora da vida de muitas pessoas? Porque é o que, para eles, não se amoldar, não se submeter. É mais fácil eu ter algo que eu acredito e que eu sirvo do jeito que eu quero, né? Então, essa questão do sentimento, das emoções, nós cristãos precisamos trabalhar, muitos de nós, né? De entender que, como cristãos, nós vamos passar por situações difíceis, situações fáceis, mas que com Jesus, tanto faz como tanto fez. Ele vai estar conosco em toda situação. Então, nesse projeto de vida, contempla todas essas áreas, a gente precisa estar tendo um olhar diferente para elas. Queridos, quando você for colocar os teus projetos, os teus propósitos, os teus objetivos, chame o Senhor para te ajudar. Ontem nós tivemos um congresso sobre oração, na Uniora, maravilhoso. As irmãs chamando, dizendo para a gente trazer Jesus para a nossa vida de verdade. Deixarmos de fazer rezas e começarmos a fazer oração. Aquilo me impactou ontem. Nós, cristãos, nós estamos rezando. A gente critica algumas religiões, mas o que a gente tem feito é reza mesmo. É se ajoelhar, Senhor, abençoa minha mãe, abençoa meu pai, Senhor, aquele emprego, Senhor, aquela situação. Pai, tu lembra, Senhor Deus. É o dia, todas as vezes que tu te prostras, é a mesma oração, é o mesmo pedido, é a mesma forma. Aí a gente vai desanimando, porque eu só sei orar daquele jeito. Eu tenho que chegar, me ajoelhar, aí eu peço, às vezes boto um louvor, às vezes depois eu termino de orar, eu vou lá, leio as escrituras, eu leio a escritura e vou orar, a mesmice. Aí quando os irmãozinhos pegam lá o negocinho para estar orando, a gente fica criticando. É reza. Varie com o Senhor. A mente de Deus é magnífica. Chame Ele para o teu dia, para a tua oração, para que como Ele pode te orientar. Às vezes, irmão, só tu sentar e dizer, Senhor, vou botar um louvor aqui, tu pode ministrar na minha vida, pode falar. Ele vai falar. Não tem uma fórmula para, orar de madrugada é melhor. Não é, irmão, não tem isso, não. Se de madrugada para ti é melhor, amém. Vá, acorde de madrugada, faça a sua oração, sua casa é o mais silêncio, você acha que para ti te satisfaz mais, amém. Mas Deus não vai te ouvir mais, vai te ouvir menos, por causa do horário que tu estás orando, não. Amém? Nem o lugar, é um coração, é uma intenção. Ela falou de oração, por exemplo, oração egoísta. Então, tudo isso, queridos, quando a gente vai fazer o nosso projeto de vida, é bom a gente chamar o Senhor. Porque às vezes a gente pensa que a gente está cheio de boas intenções. E até está. Mas só não está alinhado com a vontade do Senhor. Deus sempre vai ter mais para acrescentar. Acredite, a mente do Senhor é infinitamente mais poderosa, mais hábil, mais expressiva do que a sua. Chame Ele para os detalhes pequenos que Ele quer participar. Às vezes a gente pensa que Deus não sente prazer em algumas coisas que a gente faz porque a gente acha que é pequeno. Chama Ele para você ver o prazer que Ele vai estar em estar participando da tua vida como um todo. Amém? Deixa eu correr aqui. Então, olhar essa organização nos possibilita, como eu falei, de nos nortear. E, queridos, olha, algumas pessoas traçam metas e algumas nem vão ser alcançadas no que vem. E está tudo certo. Eu traçar metas para o ano de 2025 e não alcançá-las, está tudo certo. O que não está certo é você traçar as metas e não ter ela como objetivo. Entre você e o objetivo, o alvo, existem metas para serem traçadas. Por exemplo, eu quero ler 3 livros por ano. Eu não leio nenhum. Tu tem que traçar metas. Então, a partir de agora, vou começar o ano lendo 30 minutos todos os dias. Um mês lendo 30 minutos. Depois eu vou ler 1 hora. Vai traçando metas. Metas que você entende que vai te conduzir ao alvo. Aí as pessoas não traçam metas, olham um alvo difícil e ao invés de procurar um caminho para chegar até eles, desistem. Então não se preocupe com o alvo de imediato. Olhe para o processo. Encontre formas de alcançar o alvo e nesse caminho trace metas. Veja formas. O que você não pode é traçar e desistir. Então, se você ficar o tempo todo olhando para o alvo e não entender como é o processo, muito provavelmente tu não vai alcançar o que tu queres. Então, se organize. E aí tem uma frase que pessoas falam muito, né? Dizem que até é baseada naquele filme Alice no País das Maravilhas. Se diz assim, se você não sabe onde você vai, qualquer caminho serve. Então, mas se tu tens um alvo, não.
ficar todos os dias sem a leitura, mínima que seja de um tempo de 10, 15 minutos, não vai me fazer alcançar a leitura de 3 livros por ano. Amém? Então a gente começa a excluir coisas que não vão dar certo, que não vão me ajudar, e trazer coisas que vão colaborar comigo. Então, se você já colocou, porque às vezes, irmão, a gente faz assim, ó, a gente deixa tudo na mão de Deus, né? Ah, o projeto de vida, vamos fazer. Todo mundo escreve coisas lindas, coloca do coração, joga lá e a gente vem, abençoa Jesus o projeto de vida, Deus traz luz, Deus alcança. Aí parece que a gente bota o fardo todinho na costa do Senhor, que é como se ele tivesse uma varinha para resolver. Não, querido, às vezes a dificuldade da nossa vida vem para a gente crescer. Amém? Às vezes a gente tem sonhos grandes para o Senhor, se tornar uma pessoa. A leitura, por exemplo, é algo que vai ser necessário. Então é um negócio que Deus não vai fazer por ti. Irmão, tem coisas que Deus mandou nós fazermos, pois acredite que Ele não vai fazer por você. O que Deus deixou na tua responsabilidade, esquece que Ele não vai fazer. Ele vai fazer a parte dele, a sua é contigo. Se você tem dificuldade, chama Ele para a tua história, ora, jejua, intercede, pede, exclama, e Ele vai te ajudar. Agora, fazer por você, Ele não vai. Amém? Então, quando a gente pensa em projeto de vida, nunca coloque no seu projeto de vida, nunca coloque, dispense nele a tua capacidade. Não, eu vou fazer isso daqui, eu quero, eu sei que eu posso, vai dar certo. Chame o Senhor. Sempre dependendo em tudo dEle. Em qualquer área. Não, mas na família precisa do Senhor? Precisa. Não, mas na sentimental precisa do Senhor? Precisa. Na financeira também? Também. Queridos, olha, ninguém prospera, financeiramente falando, se não cumprir princípios bíblicos básicos. Tem muito ímpio usufruindo de coisas da Bíblia por serem obedientes às Escrituras e nem são cristãos. Porque a Bíblia, nem toda ela é só para cristão. A Bíblia, ela tem palavra que é para quem crê. Se a pessoa crê e pega, pronto. Esse negócio de coach que tem aí, se você for ver, muito que tem escrito ali, muito que eles fazem é a aplicação das Escrituras para pessoas que não creem. E por que funciona? Porque são obedientes à palavra. Acabou. Crente, tem muita gente que tem dificuldade com dinheiro. Não, porque crente não pode enriquecer, eu não vejo isso não. Querido, para construir, manter isso aqui precisa de dinheiro. Ah, não, mas a gente orar, Deus resolve. Resolve, Deus ajuda, mas vai ter que pagar luz com dinheiro, vai ter que comprar material com dinheiro. E aí, esse dinheiro vem de onde? Imagina aí, da congregação. Aí as pessoas, não, porque crente não pode ficar rico. Olha, eu até acho que Deus não faz. A intenção de Deus dar dinheiro para o cristão não é ele ficar rico, não. Eu concordo nesse aspecto. Deus não quer ver crente rico. Deus quer ver cristão próspero. Você tem dinheiro para ser generoso. O cristão não tem dinheiro para dizer que é rico. O cristão tem dinheiro para abençoar a obra, para abençoar pessoas. Amém? Aí você não vai conseguir crescer na tua área financeira sem cumprir princípios. Por exemplo, dizimar, ofertar, ser generoso. Não tem como. E aí é por isso que eu te falo, toda e qualquer área, tu tem que chamar Jesus para te orientar e tem que ver o que a Bíblia diz a respeito deles e se submeter. Não adianta, não, isso bem aqui, Deus fala sobre isso aqui, eu não tenho condição de fazer isso não, sabe? Eu vou fazer do meu jeito que vai dar certo. Esquece, irmão, esquece. Uma vez que você entregou a vida para Jesus, Ele é o teu Senhor. Se não dá para ser, tu quer um conselho, não estou mandando ninguém se desviar, não. Mas se não dá para você ser obediente às Escrituras, irmão, tu nem vai aproveitar o mundo e nem vai ser um crente que tenha êxito. Alinha o teu pensamento. Tem cristão, um pé que chama um crente Raimundo, né? Um pé na igreja e um pé no mundo. Criatura, tu está correndo um risco violento de ficar. Alinha a tua vida com o Senhor. Algumas áreas que são difíceis, chama Ele, Ele vai te ajudar. Mas não se exime de fazer o que é para ser feito. Então, no teu projeto de vida, chama Ele, conversa com Ele. Quando for planejar, quando for determinar as metas, o que tu pensas, Senhor, o que tu achas, isso aqui é correto, isso aqui está sendo muito egoísta, isso aqui vai alcançar a vida de pessoas. E assim o Senhor vai nos orientando. Então, para te ajudar, te fortalecer na construção do teu projeto de vida, vamos ver algumas passagens.
Cairo, bota para mim Provérbios 3:5. Provérbios 3:5. Provérbios 3:5 diz assim, ó: confie no Senhor de todo o coração, não dependa do seu próprio entendimento. Acabou. É no Senhor que tem que estar a tua confiança. Muitas pessoas deixam o Senhor de lado, achando que porque é PhD, porque tem muito conhecimento sobre alguma área, vai dar tudo certo. Confia no Senhor de todo o teu coração, é o que a Bíblia diz. Provérbio 16:3. Provérbio 16:3 diz assim: confie ao Senhor tudo que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Amém? Mais um, Salmo 37:23. Eu vou correr porque eu sei que o meu tempo está curto, né? Salmo 37:23. Salmo 37:23 diz: o Senhor dirige os passos do justo, Ele se agrada de quem anda em seu caminho. Então, meu projeto de vida precisa estar totalmente ligado com o que as Escrituras dizem para ele ser bem-sucedido. Amém? E a vontade de Deus, acredite, Deus, Ele tem muito mais interesse no teu sucesso do que você mesmo. Pode acreditar nisso. Amém? Agora nós estamos no culto de missões. Amém? E aí eu quero voltar lá, Cairo, para Lucas 4:18. Quando Jesus falou ali que as Escrituras tinham falado a respeito dele, ele disse: olha, hoje se cumpre o que está escrito, depois que ele fechou o livro. Olha só, vamos fazer mais uma vez essa leitura, já estou terminando. Em Lucas 4:18 diz assim, ó: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão e os oprimidos serão libertos. Cara, tu consegue botar na NVT? Essa é NVT? Essa é NVT, beleza. Bota na nova linguagem de hoje. E eu quero te destacar bem aqui, ó. Quando Jesus, se a gente for ver que isso aqui é o projeto de vida do Senhor, ele diz: olha, eis que eu fui chamado para isso, eu fui ungido para isso. Aí ele diz assim, ó: o Espírito do Senhor está sobre mim, né? Pelo que Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Eu acho massa isso daqui, porque ele não diz assim, ó: os pobres Ele deu dinheiro, aos pobres Ele evangelizou. Por que será? Porque às vezes a pobreza é uma questão de pensamento. Algumas pessoas têm um pensamento pobre. Cíntia, pensamento pobre. Eu estava falando com uma amiga outro dia, ela disse: Cíntia, minha mãe ela tinha uma mente tão difícil de mudança, ela tinha um pensamento tão de miséria, de pobreza. Minha mãe tinha um vestido que não tinha mais o que emendar. E ela era costureira. Mas a mente dela, ela achava que ela não podia ter um vestido novo. De como? Cíntia, era a mente dela. O vestido dela era todo emendado, porque ela se achava incapaz de ter um vestido novo. Então, olha só. Então, ele botou lá: evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Você está vendo aqui que Jesus nunca chamou nada para ele? Eles: não, eu vim para ter uma vida razoável, mas também, não, eu vim para usufruir um pouquinho aqui da terra, afinal de contas eu vim do céu. E aí não, tudo de Jesus era o outro. Então ele veio para pegar as boas novas aos pobres, ele veio proclamar liberdade aos cativos, ele veio recuperar a vista aos cegos, libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Tudo fora, tudo para ele, tudo para o outro, nada para ele. E o objetivo do Senhor sempre era o outro, o propósito dele era um outro. E aí, quando a gente vai ver o nosso projeto de vida, a gente precisa pegar o exemplo de Jesus e ver no meu projeto de vida o outro sendo abençoado. Eu estou no emprego, Senhor, eu quero emprego. E nesse emprego eu preciso abençoar pessoas. Sim, mas a gente não está para trabalhar. Quando eu trabalhava, eu trabalhei 20 anos no IFMA, aqui no Monte Castelo, e no meu departamento era matemática e física, nós éramos 3 crentes. E aí a gente tinha um horário de intervalo, a gente ficava conversando sobre as Escrituras e chamava alguém para ouvir. Um dia um chegou assim e disse: vocês estão aqui para trabalhar, não é para pregar a palavra, não. Eu disse: cara, ele tem razão, é verdade, ele tem razão. O que a gente faz? Então a gente vai ficar no final do horário, no final do nosso expediente, a gente se reúne e vai orar. Então a gente começou a fazer isso. Na passagem de um horário para o outro, a gente se reunia e orava. Queridos, ali a gente ganhou pessoas. Amém? Nós nos tornamos o grupo que visitava. Era o grupo da visita. Tinha alguém doente, era a gente que era acionado. Fulano de tal
vai fazer uma cirurgia lá, estava a gente para orar. E chamavam a gente. Nós 3 até hoje, nós temos o grupo. Nós 3 ficamos. Eu saí de lá, mas os 2 ainda estão lá. E de vez em quando a gente se reúne para fazer visitas. O meu emprego é uma bênção? É, mas eu preciso ser bênção na mão do Senhor lá também, para ser usado. Queridos, eu já evangelizei pessoas ali dentro, já chorei com gente ali dentro, já fui chamada, já fui ridicularizada. Tu é uma fanática. Bíblia é escrita por homens. Tanta coisa, mas eu era conhecida ali como cristã. Então, teu projeto de vida, ele precisa contemplar o Senhor. A tua família precisa ser conhecida como alguém, como família de cristãos. Se você tem um projeto de vida na tua área sentimental, tem que contemplar o Senhor. Você precisa querer um cônjuge, um namorado, que você vai abençoar ele, que você seja a pessoa que vai fazer com que ele se aproxime mais do Senhor. Esse plano de vida, esse projeto de vida de Jesus é um exemplo para a gente. O outro precisa ser mais importante nele, o outro precisa ser contemplado. Então, quando eu falo no nosso projeto de vida que tem o bairro, que tem as pessoas que precisam ser ganhas, é isso. Eu não posso ter um projeto de vida egoísta, só para mim. Eu quero um bom emprego para quê? Para eu abençoar outras pessoas. Eu quero a minha família plena e abençoada porque para ser exemplo para outras pessoas. Eu quero minha vida financeira porque para abençoar a obra. Eu quero a minha saúde física porque para eu poder... Jesus... Não pode. Não pode. Ai, Jesus. Mas sim, já é possível em todas as áreas. Eu lembro que quando eu estava perto de me tornar, de me aposentar, pessoal, é meu tempo aí, tá? Perto de me aposentar, eu disse assim para o Senhor, começou a aparecer uns problemas no meu joelho, eu disse, Senhor, quando eu me aposentar, é só na obra, é só na rua evangelizando, eu quero fazer a obra. E aí meu joelho começou a ter problema. Eu disse, rapaz, esse joelho vai querer me parar. Aí um médico disse assim, Cíntia, tu já tem problema no joelho? Eu disse, não, mas vai ter. Porque toda gente alta tem problema no joelho. Está repreendido em nome de Jesus. E de vez em quando meu joelho amanhecia assim a bola. Já teve dia de eu chegar aqui que nem aguentava. Mas disse, Senhor, eu preciso fazer o quê? Perder peso. Comecei a buscar para perder peso. Entrei no Pilates, atividade física. Para quê? Para que eu tivesse saúde e pudesse fazer a obra. A gente precisa botar o Senhor em todas as áreas da nossa vida. Todo projeto de vida, todos os planos, eles precisam ver o Senhor, precisa ser contemplado nele. Amém? Então, eu botei que o projeto de vida do Senhor estava totalmente voltado para o outro, para o próximo. E a gente precisa seguir esse exemplo do Senhor. Também nós precisamos fazer o nosso projeto de vida. E se você ainda não fez ainda, se você não elencou o teu plano para 2025, planeje. Se já fez, mas se você recebeu uma luz, uma outra orientação, refaça. Faça uma cola, deixe em um lugar para você entender onde você quer chegar. Não faça um projeto de vida egoísta. Contemple outras pessoas. Acompanhe o que você vai fazer, né? As metas que você precisa para alcançá-los. E se alegre, porque o seu crescimento é uma das coisas que para Deus é importante. Você não pode terminar 2025 do jeito que você começou. Você precisa olhar para algumas áreas e dizer, cara, eu consegui algumas coisas aqui, eu avancei nisso, eu progredi dessa forma. E você precisa olhar Jesus em todo o teu trajeto, amém? E aí, para encerrar, eu quero ler com vocês Efésios 2:10. Vamos lá, só para a gente encerrar mesmo. Efésios 2:10, que diz assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Você foi criado com propósito, andar nas boas obras. E acredite que foi antes mesmo da sua criação, amém? Filipenses 1:20. Filipenses 1:20. Filipenses 1:20 diz assim, ó, segundo a minha ardente expectativa e esperança, para Paulo era fogo, né? Segundo a minha ardente, não era uma coisa simples, era uma ardente expectativa e esperança, que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte.
Paulo diz, cara, qualquer coisa que eu faça, a minha vida, a minha esperança, a minha expectativa é que qualquer obra, em tudo que eu faço, o Senhor Jesus Cristo seja glorificado, seja visto. Né? E a gente precisa ter isso como meta, como objetivo em nossas vidas, amém? E por fim, Atos, capítulo 20, versículo 24. Aí do 24 tu pula para o 29. Porém, em nada, isso é Paulo falando, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Vai lá para o 30. Para o 29, desculpa, para o 29. Eu sei que depois da minha partida, entre vós, penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Continua. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. É até o 35. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Paulo está se despedindo aí. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Isso aqui é lindo demais. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Paulo está encerrando aqui a carreira dele, irmãos, dando um testemunho magnífico do que é uma vida do cristão. Amém? Cheio de esperança, cheio de expectativa, olhando para trás, sem se envergonhar de nada, sabendo que colocou a vida do Senhor, a obra do Senhor, sempre em primeiro lugar. Não tinha nada do que se envergonhar. Como ele disse lá no versículo anterior, que ele morra, que ele viva, que a vida dele seja para glorificar o Senhor. Essa frase, uma irmã orou ontem lá no congresso, ela disse, olha, mesmo depois de morta, eu quero continuar pregando. Aí perguntaram para ela como. Ela disse, olha, Mateus, Marcos, Lucas, Paulo, eles não já morreram? E hoje eles não continuam pregando através das Escrituras? É o desejo do meu coração. Ela disse que ela vive para isso. Nós, cristãos, precisamos ter isso como meta na vida. Amém? Não permitir que venhamos ser confundidos. Porque se você tem Jesus como seu alvo, tudo vai ser mais fácil para você, no sentido de alcançar. Não que a caminhada vai ser simples, mas no sentido de alcançar. Ele vai estar com você. Amém? Então, feche seus olhos aí.